Aqui. Oi, turma, bom dia, sejam todos muito bem-vindos novamente. Como eu conversei com vocês antes da gravação, a nossa VA1 estava disposta para ser entregue até ontem, 11h55 da noite, e eu prorroguei ela até sexta-feira, 11h55 da noite, tá? Justamente porque alguns alunos não deram conta de entregar até o fim de semana, mas não tem problema algum, não. E sempre quando tiver algum tipo de situação nesse sentido, vocês ou me chamem no privado, ou coloquem igual colocou lá no grupo, tá? Porque aí, assim que eu ver, eu resolvo. E não preocupem comigo quanto a essa questão de data e etc. Não, é claro que a gente tem limites e tem datas, etc. e tal, mas vocês estão me conhecendo ainda, mas eu sou super tranquilo quanto a essas questões, tá ok? E até mesmo porque, principalmente se tratando de VA1, a gente tem pessoas ainda de matrículas pendentes, pessoas ainda que não conseguiram ajustar determinadas situações perante o sistema, e aí essas pessoas provavelmente podem ficar até inviabilizadas. Então, essa VA1, inclusive, depois desse prazo de sexta-feira, eu vou ter alguns alunos que vão estar regularizando a situação e que provavelmente podem não conseguir postar a tempo e a modo, e eu vou reanalisar a situação de cada um em separado e tranquilamente, tá? Conforme eu informei na aula passada, essa aula dessa semana vai ser uma aula que eu não postei nada gravado para vocês, porque nós vamos conversar tão somente a respeito da nossa VA1, essa que vocês, a maioria, já deve ter feito e postado, né? E trabalhar e discutir as peculiaridades aí dessa VA1 no nosso contexto aí, no nosso dia a dia, né? A primeira coisa, turma, e primeiro sejam todos muito bem-vindos novamente, é justamente o seguinte, que essa VA1, eu trouxe ela para vocês e pedi para vocês fazerem essa planilha de custo mensal, né? Justamente no contexto e no sentido de vocês entenderem qual que é a carga tributária que vocês aguentam aí mês a mês, né? E aí, vamos abrir aqui num debate, se alguém puder abrir a câmera, ótimo, se não puder, vão abrir os áudios aí, vão discutir aqui, o que vocês acharam e qual é a opinião suas e o que vocês concluíram aí no trabalho. Eduardo. Oi, Ana, bom dia. Bom dia. As notinhas que eu peguei tinham desconto federal e estadual. A maioria delas não tinha desconto municipal. Aí eu fiquei na dúvida se o federal passaria para o municipal, né? Essa verba que é. Uhum. Pelo menos nas notas que eu peguei, não tinha. Só um minutinho. Oi, Ana, desculpa. Aconteceu um imprevisto aqui, minha pequena entrou dentro do quarto, ela aprendeu a abrir a porta e entrou aqui, jogou os brinquedos tudo aqui no chão, aí deu um barulhão, não sei se vocês escutaram. Mas desculpa, volta aí, Ana. Era só essa observação que nas notas que eu peguei. E você conseguiu imaginar o porquê disso, Ana? Porque o federal e o estadual repassaria para o município? Também. Correta também Pode a sua resposta. responder, professor? Pode falar. O quê, Rose? Eu acho que é porque as notas que a gente pegou são de compras, né, de produtos. E o tributo municipal é o ISS, que é sobre serviços, né? Joia. Também. Então, não vai ter na circulação. O de compra é o de circulação de mercadorias, que é o ICMS, né? Exatamente. Na verdade, turma, os dois pensamentos de vocês e as duas interpretações de vocês estão completamente corretas, tá? E uma coisa soma-se à outra. Na verdade, isso traz para a gente algumas reflexões que a gente começa a juntar os pontos. E é super legal a gente ter esse tipo de indagação. Primeiro, a indagação da Ana,
foi justamente aí nesse sentido, né, de virar e falar assim, poxa, toda nota que eu fiz de compra tinha lá o ICMS, ou tinha lá, você pagou tantos por cento de tributo federal e tantos por cento de tributo estadual. Geralmente elas vêm assim. E por que nunca municipal? Né? Porque algumas questões. Primeiro, porque os tributos municipais não se dão sobre mercadoria, como a Rose muito bem falou. Mas também nós já falamos aqui que tudo que é tributado, a maior parte fica na mão do governo federal, outra na mão dos estados, e uma parte irrisória, mais ou menos 5% de toda a tributação nossa, só na parte dos municípios. E também, como a Rose falou, o que a gente compra é mercadoria. E 99% dessas mercadorias que a gente compra, a não ser quando ela tem serviço englobado, que isso aí eu explico mais na frente, toda vez ela é tributada pelo ICMS. E o município tem só 3 tipos de impostos, que é imposto sobre serviço, ITBI, que é transmissão de bens imóveis, que é quando você compra e vende imóvel, nós vamos aprender esse mês que vem, e o IPTU. E o resto ele tem aí as suas taxas que a gente ainda vai aprender. Então, nós não temos uma tributação municipal sobre o consumo. E aí, muito bem, vocês pegaram e interpretaram que quando a gente fala no federalismo cooperativo, em questão tributária, nós temos aí que tudo que é arrecadado pela União, parte ela tem que repassar aos estados e municípios, e tudo que é arrecadado pelos estados, parte os estados têm que repassar aos municípios, que é o artigo 157 a 159 da Constituição, que a gente leu e estudou também. Entendeu? Então, muito legal essa situação. Alguém teve curiosidade, vamos lá, que isso sempre gera dúvida, de pegar a conta da CEMIG e destrinchar ela e ver o que a gente tem de tributação nela? O que vocês acharam? Ainda mais a CEMIG agora, né? Que a energia está bombando e está ferrando com a gente. E aí? Na de luz, assim, de tributação padrão que eu identifiquei, o ICMS, que é a grande tributação da luz, está nele, 30%. Tem PASEP e tem COFINS, além das taxas, né, que eles instituem lá, de bandeira. Exatamente. Mais o que, Wesley? Curiosidade agora só em cima do que as meninas comentaram, da questão do imposto municipal, eu fiz básico, eu coloquei só água, luz, internet fixa e compras. A única coisa que teve ISS foi na de internet, porque tem aqueles outros serviços que é embutidos. Exato. De toda a tributação que eu achei aqui, foi 20 centavos de ISS, de 400 e poucos reais, 20 centavos é o que vai direto para o município, de toda a tributação. Só complementando. E aí, Wesley, tem toda a lógica, quando eu passei aquela aula, que eu falei assim, que hoje mais ou menos 70% a 75% fica na mão da União, 20% a 25% fica na mão dos estados, e apenas só 5% de tudo que é arrecadado é dividido e fica na mão dos municípios, que são 5 mil e tantos municípios no Brasil. Então, aí dá para a gente linkar e ver, poxa, tem sentido, o que precisa é a gente fazer sentido, né? Então, tem sentido o que o Eduardo falou com a gente lá naquela aula passada, no que eu peguei com essas notinhas e conferi e verifiquei essa situação toda. Né? Então, tem sentido essa situação? Tem sim. Uma outra coisa interessante que é a questão da conta de luz. Né? É muito importante aí o seguinte, nós temos ICMS na conta de luz, que é 30%, que é extremamente alto. Aí nós temos lá PIS, nós temos COFINS, que são 2 contribuições. Só que nós temos as taxas de transmissão, que é a TUST, TUST e FUST, tá? No canto esquerdo da conta de luz tem escrito isso, tem as taxas de transmissão, tem as contribuições para os fundos de telecomunicações, telecomunicação não, da ANEEL, tem contribuições para fundos da ANEEL, e a tarifa vermelha, a bandeira vermelha, não é tributo, tá, turma? Então, cuidado com isso aí, que isso aí é pegadinha. Bandeira amarela, verde, vermelha, laranja, o nome que raio dos parta eles dão lá, não é tributo. Isso é um repasse, além do que a gente já tem da nossa tarifa de conta de luz, é um repasse do custo de produção energético que está acima do normal.
Então, aquilo ali é para as operadoras de produção de energia elétrica, porque o custo de produção está mais caro. Tá? É a mesma coisa. O que eu pago para a CEMIG não é tributo. O que eu pago para a CEMIG é tarifa. E tarifa nada mais é, turma, do que o preço por um serviço público, mas prestado por uma empresa que não é pública. Tanto que a CEMIG é uma economia mista, né? Onde ela tem capital aí privado e público também. Claro que por ser economia mista e ela tem a detenção onde a maior parte das ações estão na mão do Estado de Minas Gerais. Tá? Dando esse exemplo aí. Mais alguém notou alguma coisa? E aí, vocês chegaram à conclusão que a carga tributária sua é só o que vocês têm de imposto de renda, 27,5%? É mais, é menos? Vocês estão satisfeitos com o que está pagando? Vocês estão satisfeitos com o preço das coisas? E aí, o que vocês chegaram em conclusões? A conclusão, professor, é que o senhor estava certo. Realmente, no meu caso, eu fiquei muito pé da vida, porque é muito tributo que a gente paga, sabe? E aí você chegou mais ou menos na carga de quanto, Magno? Você chegou a fazer essa conta? Eu cheguei, eu tenho que ver minha VA. Eu não sei falar. Mais ou menos, você lembra? Mais de 30, mais de 40? O meu, eu tô com a minha aberta aqui. Diga, basicamente, essas 4 coisas básicas. É compra, água, luz, internet fixa, 36,62% do valor pago era tributo. Olha só, 36,66%. A nossa carga básica anual é de 35%. Só que você esqueceu de pôr algumas coisas aí que vai aumentar ainda mais isso, né, Wesley? Vamos supor, o IPTU, tudo que você paga na guia do IPTU é só tributo. O IPVA, se seu pai ou se você ou sua mãe tem carro, o tudo que você paga de IPVA é tributo. A taxa de licenciamento é tributo, porque é uma taxa. Né? Vamos pensar nessas questões aí, que é 100% tributação. Não é só uma conta que parte dela tem tributação. E se a gente pegar... igual eu estou falando, isso é sobrevivência básica, é água, luz, comida. Perfeito. Só. E aí, por isso que vem aquela discussão e por isso que nós temos aquela questão hoje em dia, né? Por que o que a gente tem aí vamos falar assim, de tributação e de sobrevivência, e por que a gente tem essa fala hoje muito publicizada que quem não tem condição financeira que paga uma carga tributária? Porque em coisas simples que vocês viram, que é consumo, água, luz, telefone, internet, hoje que qualquer pessoa tem que ter isso para sobreviver, né? Porque nesse mundo que a gente vive, a gente necessita disso, isso são questões básicas. Vocês veem que por esses insumos básicos para a nossa sobrevivência, a gente está batendo uma carga tributária de 36%. Né? Então, é extremamente assim, louco essa situação. Né? Professor, eu não sei se eu equivoquei, mas a minha, eu coloquei, eu somei tudo, fiz a somatória de todos os tributos que eu tirei nas notas, IPVA e tudo, a minha somando o total deu acho que foi 100,40%. Negócio assim, entendeu? Não. Se der 100,40%, é porque, na verdade, a carga tributária que você achou foi de 40%. É só a forma que você calculou que ela foi inversa. Mas está certo também, Luiz. Beleza. Tá? Eu vou tentar compartilhar um vídeo aqui com vocês, gente. São extremamente legais. Só um minutinho, quer ver? Só um minuto, que vocês vão ver aqui. Coisa mais doida. Deixa eu ver se eu compartilho. E se vocês vão escutar aqui, quer ver? Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Estão escutando ou não? Só o vídeo. Então, deixa eu passar o vídeo aqui. Presta atenção nesse vídeo para a gente conversar rapidinho a respeito dele.
Só um minutinho. É isso. Oh, meu Deus, cadê o vídeo, gente? Espera aí. Espera aí, gente, só um minuto que fugiu. Aí.
E aí, gente? O que vocês acharam? Super interessante. Vamos colocar isso na nossa prática, né? O vídeo aqui, ele nada mais, nada menos fala, não sei se vocês já conheciam esse vídeo e já tinham visto esse vídeo, ele tem um link lá que eu disponibilizo na aula para vocês, que fala justamente da curva de Laffer, tá? E esse vídeo ele é muito interessante porque ele fala justamente isso que a gente acabou de estudar, né? E o que vocês trabalham aí na VA? Qual que é a carga tributária nossa? Ela é de 20%, 30%, 40%, 50%? E aí alguns de vocês falaram que achou ela em 40%, outros que em 30% e outros que 35%. E os estudos brasileiros hoje mostram e falam que a nossa carga total tributária está mais ou menos na média de 35% a 36%. Tanto é verdade que tudo que a gente trabalha até maio de todo ano é literalmente para pagar os tributos que a gente sofre durante todo o decorrer do ano. Ou seja, mais de 1/3 de tudo que a gente ganha é para pagar tributo. Só que a gente já passou do limite desse estudo americano, que é o limite de 33%. A gente já está batendo aí 36%. E o efeito disso não... E o mais legal ainda é que isso independe de qualquer ideologia política, tá, turma? Então, quem somos nós para falar que isso é PT, PSDB, Bolsonaro, Bolsa isso, Bolsa aquilo? Não, coloca na cabeça de vocês, independe de ideologia política, tá? Por mais esquerdista ou liberalista que você possa defender, isso nós estamos vendo em qualquer governo, tá? Então, o que é importante, e aí a gente esquece essa questão política, e o que é importante a gente pensar aqui? Que quando o governo ele começa a tributar muito além desses 33%, ele quer arrecadar mais, mas ele não consegue, porque ele simplesmente sufoca nós, pobres mortais, de trabalhar e pagar tributo em dia. Ah, professor, como assim? Ou, professor, não é assim? É assim, sim. Por que um tanto de gente hoje saiu da formalidade e foi trabalhar na informalidade? Porque se vocês, que conhecem várias pessoas, ou se estão nessa questão, vocês sabem que para se formalizar, vocês não têm condição financeira de pagar o tanto de tributo, o tanto de coisa que é cobrado. Porque para você ter uma empresa formalizada, é alvará, é licença, é taxa de funcionamento, é taxa de alvará, é taxa de renovação, mais os tributos mensais. E aí, eu faço as contas, eu falo, poxa, eu não consigo pagar isso tudo cobrando o que eu cobro. E aí você vai para a informalidade. Olha, eu cobro isso, mas eu não te dou nota, eu não te dou isso, eu não te dou aquilo. É minha palavra. E assim muitas pessoas vão trabalhando. Por quê? Porque elas gostam de estar na informalidade? De jeito nenhum, tudo. Ninguém gosta de trabalhar na informalidade. Porque se eu trabalho na informalidade hoje e ganho muito, ótimo, mas e meu dia de amanhã? E se eu preciso ter um INSS, um eventual auxílio? E se eu preciso fechar um contrato e não tenho documentação e vou perder um contrato porque eu não tenho essa documentação de legalidade? Então, é essa situação que acontece no nosso dia a dia e no nosso cenário. E a curva de Laffer mostra muito bem isso, né? Então, muitas pessoas, quando a gente tem essa carga tributária aumentada, o mercado de trabalho ele reduz de forma proposital. Porque, primeiro, ninguém quer trabalhar para ficar dando dinheiro todo para o governo. E, segundo, às vezes as coisas ficam inviáveis para trabalhar. Eu acho que eu já falei com vocês aqui dentro de sala de aula, tem uma coisa que acontece, e cada vez mais acontecendo com uma frequência muito grande no nosso país, é a própria situação que a gente tem do pai e mãe. As pessoas casam e a mãe fica grávida, sai de licença maternidade, cumpre a licença maternidade, quando vai voltar para trabalhar, o pai e a mãe sentam, o casal, né, fazem as contas e chegam um denominador que se a mãe parar de trabalhar, muitas das vezes, para ficar com o filho e cuidar da casa, vai ficar mais barato do que ela voltar a trabalhar. Porque se ela volta a trabalhar, ou é uma creche, ou é alguém para pagar para tomar conta, mais despesa disso, mais tributação daquilo,
mais outra pessoa se vai colocar em casa que tem que bancar, e uma série de outras questões. E aí a mãe, muitas das vezes, abre mão do emprego para cuidar da família. Não, ótimo, ótimo. Mas isso psicologicamente é horrível. Porque tomar conta e ser dono ou dona de casa é difícil demais para quem nunca foi. Tenham valorização por essas pessoas, porque é difícil demais. É muito complicado isso. Tá? Então, tomem bastante cuidado com essa situação aí. E psicologicamente, né, gente? Você ficar em casa, ter que cuidar de casa, não ir trabalhar, não conhecer pessoas novas e tudo, isso tudo deixa a gente zureta. E isso é o que acontece hoje no nosso mercado brasileiro, muitas das vezes. Você faz a opção pensando na questão financeira e já imaginou? Poxa, não, eu vou para o mercado de trabalho. Se você vai para o mercado de trabalho, você vai ter que pegar seu menino ou sua menina, colocar ou numa creche, ou numa escolinha, ou contratar alguém. Se você faz isso e dá conta de fazer, você está movimentando o mercado, você está empregando mais alguém, você está gerando renda, você está circulando seu dinheiro. Ou seja, o mercado está a todo vapor. Agora, se você faz a conta e fala assim, não, melhor eu ficar em casa. O que você fez? Você perdeu o seu emprego, deixou de gerar riqueza e deixou de contratar outra pessoa para tomar conta do seu filho ou deixou de pagar uma creche para colocar seu filho. Ou seja, você parou de circular seu dinheiro no mercado. Ah, mas meu dinheiro é muito pouco. Uai, mas o grão em grão que enche o papo. Então, olha como que essa questão da curva de Laffer que a gente acabou de assistir, turma, traz um efeito cascata na nossa economia. Então, olha como é a mesma coisa. Eu vou tributar os ricos, o rico vai repassar isso para os pobres. Ah, não, mas não tem jeito. Tem. Então, ele vai pegar, vai embora daqui, vai colocar o dinheiro dele em outro país, que ele pode ganhar mais dinheiro. Entender a lógica dessa VA, entender a lógica dessa situação, tudo. Alguém aí? Sim, professor. Ainda tem aquela questão que você falou também do por que os empresários querem que diminui, né? Porque o preço dos produtos, se o produto ficar muito caro, há uma parcela que simplesmente não vai consumir aquele produto. Exatamente. E isso é ruim para todo mundo também, né? Exatamente. Porque a pessoa não tem condição de consumir, o empresário não vende, o governo não arrecada. Isso mesmo. É uma ciranda, né? É também. uma roda gigante mesmo. É isso mesmo. Mais alguma dúvida, turma? Então, joia, turma. Um abraço para vocês, boa segunda, bom feriado amanhã para vocês. E até quarta ou quinta-feira eu já disponibilizo o nosso vídeo aí da semana que vem, tá ok? Tá bem. Beleza. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. E aqueles que não postaram ainda VA, como a gente combinou aqui, até sexta-feira. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus.